Você está entrando em um mundo onde o familiar se torna estranho e o desconhecido, aterrador. No Você Nunca Está Sozinho. Lugares abandonados, estradas desertas e sombras na floresta revelam segredos que não deveriam ser descobertos. Cada história de hoje vai fazer você questionar o que está à sua volta. E ao final, você entenderá. A solidão é apenas uma ilusão. Porque no fim, você nunca está realmente sozinho. Relato enviado por um inscrito de Teresópolis, que pediu para permanecer anônimo. Ele e alguns amigos decidiram passar uma noite em uma casa antiga, nas montanhas de Petrópolis. O que parecia ser uma aventura divertida, rapidamente se transformou em um pesadelo que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Ele escreveu este relato na esperança de que outros pensem duas vezes antes de se aventurarem em lugares onde o tempo e a escuridão ainda dominam. Eu sempre ouvi falar da velha casa na Serra de Petrópolis. Por anos, o lugar ficou abandonado, intocado pelo tempo, cercado por boatos e lendas sobre desaparecimentos e acontecimentos inexplicáveis. Então, quando meus amigos sugeriram que passássemos uma noite lá, rindo das histórias, eu aceitei. Afinal, como cético, pensei que seria apenas mais uma aventura, cheia de brincadeiras e histórias exageradas. Agora, sei que estávamos errados. A casa era exatamente como descrita. Antiga, isolada e coberta por uma atmosfera pesada, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. Ao nos aproximarmos, o vento frio que cortava as árvores altas parecia um aviso sussurrado, mas ignoramos. Já era tarde e queríamos começar logo a nossa noite de horror. Subimos as escadas de madeira que rangiam sob nossos pés e entramos. O cheiro de mofo, misturado com o silêncio pesado, nos recebeu. Os primeiros momentos foram normais, até divertidos. A maioria de nós ria da decoração decadente e dos móveis cobertos de poeira. Estávamos todos ocupados com nossas piadas e zombarias quando a primeira sensação estranha começou a se formar. Não era algo que pudesse ser descrito facilmente, apenas uma leve mudança no ar. Um peso que se instalava de forma quase imperceptível. Ignoramos, nos convencendo de que era a atmosfera do lugar. Quando a noite avançou, as brincadeiras diminuíram. O silêncio da casa parecia mais profundo, como se ela estivesse absorvendo cada som que fazíamos. Foi quando ouvi pela primeira vez. Era um som baixo, um ruído arrastado vindo do andar de cima, como se algo estivesse se movendo devagar, quase calculando cada passo. Olhei para os meus amigos, mas ninguém parecia ter notado. Achei que fosse apenas o vento entrando por uma janela quebrada, mas não era. Me convenci de que minha mente estava pregando peças até que todos nós ouvimos ao mesmo tempo. Um baque forte, vindo de algum ponto da casa, seguido por um eco que se prolongou por alguns segundos. Meu coração acelerou e pude ver no rosto dos meus amigos que eles também sentiram a mudança no ar. Decidimos verificar o andar de cima. As escadas rangiam alto, como se resistissem ao nosso peso. Cada degrau parecia nos levar mais fundo no coração da casa. O corredor do segundo andar era estreito, mal iluminado pelas nossas lanternas. A cada passo que dávamos, o som de algo se movendo parecia nos acompanhar, mas cada vez que nos virávamos, não havia nada, apenas sombras. As portas dos quartos estavam entreabertas, e quando as abrimos, encontramos apenas o vazio. Mas o ar ali era sufocante, pesado, como se algo estivesse nos observando de perto, esperando o momento certo para agir. Foi quando voltamos ao primeiro andar que a atmosfera mudou completamente. Uma das portas que estava trancada quando chegamos, agora estava aberta. O quarto lá dentro era diferente. Não havia pó, nem sinais de abandono. As cortinas balançavam suavemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Uma sensação de pânico começou a tomar conta de nós, e finalmente alguém sugeriu que deveríamos ir embora. Mas quando tentamos abrir a porta da frente, ela não cedeu. Fomos forçados a ficar mais tempo na casa. O relógio marcava 3 da manhã e parecia que o tempo havia parado. O vento lá fora havia cessado, deixando um silêncio opressor.
Foi quando o primeiro amigo começou a se comportar de maneira estranha. Ele ficou parado, olhando fixamente para uma parede, sussurrando algo que não conseguimos entender. Quando tentamos falar com ele, seus olhos estavam vazios, como se ele estivesse em algum outro lugar, longe dali. Aos poucos, todos nós começamos a sentir uma presença ao nosso redor, algo invisível, mas inegavelmente real. Não éramos mais apenas 5 amigos em uma casa antiga. Havia algo mais conosco, algo que estava se divertindo com o nosso medo crescente. O que começou como uma brincadeira havia se transformado em um jogo macabro do qual não conseguíamos escapar. A casa nos prendia ali, e cada minuto que passava parecia nos sugar para mais fundo em sua escuridão. Naquele ponto, já era impossível ignorar os sussurros que vinham das paredes, os vultos que apareciam no canto dos nossos olhos e a sensação de que estávamos sendo observados por algo que nunca deveria ter sido despertado. Tentamos manter a calma, mas a realidade parecia desmoronar ao nosso redor. Cada vez que olhávamos para as janelas, o mundo lá fora parecia distorcido, como se a própria casa estivesse nos separando da realidade. Quando o sol finalmente começou a nascer, corremos para fora. A porta, que antes estava trancada, abriu com facilidade, como se nunca tivesse resistido. O ar fresco lá fora era um alívio, mas sabíamos que algo havia ficado para trás. Aquela casa não era um lugar comum. Ela estava viva, de uma maneira que não conseguimos compreender. E nós havíamos sido seus últimos visitantes. Saímos sem olhar para trás, mas a sensação de que algo nos seguiu persiste até hoje. Sinto que nunca mais estarei realmente sozinho. E assim, essa casa na Serra de Petrópolis continua esperando pela próxima visita. Cuidado com os lugares esquecidos pelo tempo, porque eles podem estar muito mais vivos do que você imagina. E como você sabe, no fim das contas, você nunca está sozinho, nem mesmo quando acha que escapou. Relato enviado por um inscrito anônimo, morador de Cuiabá, Mato Grosso. Em uma viagem solitária por uma estrada isolada e pouco conhecida, ele viveu uma experiência que o deixou marcado. Ele decidiu compartilhar o que aconteceu naquela noite, na esperança de que outras pessoas evitem os mesmos erros. Eu sou um motorista experiente. Já rodei por muitas estradas no Brasil, desde rodovias movimentadas até pequenos caminhos de terra em regiões remotas. Nunca fui o tipo de pessoa que se impressiona com histórias sobrenaturais, e sempre achei que minha experiência ao volante era o suficiente para lidar com qualquer situação. Mas o que aconteceu naquela estrada deserta me fez repensar tudo. Era uma noite comum e eu estava voltando de uma viagem de trabalho. O caminho que escolhi era uma estrada de terra pouco conhecida que cortava uma área praticamente deserta no interior do Mato Grosso. Poucos se aventuravam por ali à noite, mas eu queria economizar tempo e evitar o trânsito. Conforme o céu escurecia, o silêncio ao meu redor se tornava mais pesado. O único som que me acompanhava era o ruído dos pneus contra o cascalho da estrada. A estrada parecia interminável. Sem sinal de outras pessoas ou veículos, comecei a sentir que algo estava errado, mas não conseguia dizer o que era. A escuridão ao meu redor parecia diferente, mais densa. Olhei pelo retrovisor e vi apenas o vazio, uma neblina leve que começava a se formar nas laterais da estrada. Tentei afastar o desconforto me concentrando na direção, mas logo percebi que o ar dentro do carro estava ficando estranho, mais frio, mais pesado. Continuei dirigindo, mas a sensação de estar sendo observado ficou cada vez mais forte. Era como se algo ou alguém estivesse me acompanhando pela estrada, apesar de eu não ver nada. O silêncio se tornou opressivo, e cada segundo que passava parecia me arrastar para mais fundo naquela sensação de isolamento. Estava claro que não era apenas a solidão do local, havia algo mais naquela estrada. Foi então que percebi as primeiras sombras. Elas surgiram no canto da minha visão, rastejando pelas laterais da estrada. Olhei diretamente, mas tudo parecia normal. Porém, a sensação de ser seguido persistia. As sombras se moviam, rápidas, quase invisíveis, mas eu sabia que estavam lá. Meu coração começou a acelerar e eu não podia mais ignorar a presença que sentia. Algo estava me acompanhando, mas não podia ser visto facilmente. De repente, o motor do carro começou a falhar.
O som irregular me tirou do transe de medo e me vi forçado a parar o veículo. Olhei ao redor, o farol iluminando apenas o caminho à frente. O resto da estrada estava envolto em escuridão absoluta. O silêncio do campo era quase ensurdecedor, e por um momento tudo pareceu parar. Era como se o tempo naquela estrada estivesse congelado. Quando saí do carro para verificar o motor, o ar estava gelado. Minhas mãos tremiam, não só pelo frio, mas pelo medo crescente. Foi então que ouvi um som sutil, como passos arrastados na terra atrás de mim. Congelei no lugar, sem coragem de olhar para trás. Os passos pararam por alguns segundos, e no silêncio absoluto, eu sabia que não estava mais sozinho. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas ao me virar lentamente vi uma sombra. Era difícil definir o que era. Talvez um vulto, ou uma forma indistinta na neblina. Estava longe, mas visivelmente se aproximando. Voltei para o carro o mais rápido que pude, tentando não olhar de novo. Quando liguei o motor, o carro hesitou por um momento, mas pegou. A sensação de alívio foi instantânea, mas curta. Assim que comecei a dirigir novamente, o ar dentro do carro ficou mais pesado, quase insuportável. Era como se algo estivesse comigo, uma presença invisível sentada ao meu lado. O frio aumentou, e eu podia ouvir uma respiração fraca e irregular, como se alguém estivesse ali, tentando se manifestar. A estrada parecia se estender infinitamente, e cada segundo que passava parecia arrastar minha sanidade junto com ele. Olhei pelo retrovisor novamente. A sombra ainda estava lá, mas agora estava mais próxima, acompanhando o carro como se fosse uma parte da estrada, inseparável de mim. Eu sabia que não adiantaria acelerar. Não havia como fugir daquela presença. A estrada, que antes parecia interminável, agora parecia estar me levando direto para o desconhecido. O pior veio quando o rádio do carro, que estava desligado, começou a emitir um chiado estranho, seguido por vozes distorcidas. As palavras eram incompreensíveis, mas estavam lá, sussurrando coisas que eu não queria ouvir. O carro todo parecia vibrar com uma energia sombria, e a presença ao meu lado se tornou quase palpável. Eu sentia que, se olhasse de novo para o banco do passageiro, encontraria algo que não deveria estar ali. A sensação de desespero me dominou, mas continuei dirigindo, sem saber quanto tempo se passava. Finalmente vi uma luz distante, o que me deu esperança de que a estrada chegava ao fim. Porém, quanto mais eu avançava, mais aquela luz parecia se afastar, como se estivesse me levando mais para dentro daquela estrada amaldiçoada. Eu não sei quanto tempo passei naquela estrada. O que sei é que, quando finalmente vi os primeiros sinais de civilização, a presença desapareceu tão rápido quanto havia aparecido. Mas algo me seguiu daquela estrada. Desde aquela noite, sinto que nunca mais estarei realmente sozinho. Não importa onde eu esteja, sempre sinto um par de olhos invisíveis me observando, aguardando o momento certo para retornar. A estrada ainda está lá, cortando o deserto de Mato Grosso. Aqueles que ousarem segui-la à noite podem não voltar sozinhos, porque assim como eu aprendi, há coisas que nos acompanham quando menos esperamos. E você nunca está realmente sozinho, nem mesmo na estrada mais vazia. Relato enviado por um inscrito do Pará. Eu sempre fui fascinado por histórias de lugares esquecidos, vilas antigas e ruínas abandonadas. Quando soube de uma pequena vila no interior do Brasil, não hesitei em planejar uma visita. Era uma daquelas localidades que nem aparecem nos mapas, isolada no meio de uma mata fechada e pouco frequentada. As histórias sobre o lugar diziam que, há muitos anos, seus moradores desapareceram misteriosamente, deixando tudo para trás, como se tivessem simplesmente evaporado. Para mim, aquilo era o cenário perfeito para uma aventura. Eu não tinha ideia do que me esperava. Cheguei ao vilarejo numa tarde abafada. O caminho até lá já era estranho. Uma estrada de terra estreita e cercada por uma vegetação densa que parecia se fechar à medida que eu avançava. A sensação de isolamento era esmagadora, e ao cruzar a entrada da vila, tive a impressão de que o tempo havia parado. As casas de pedra, cobertas de musgo, estavam praticamente intactas, mas vazias. Nenhum sinal de vida, nenhum som, apenas o silêncio opressivo.
Explorar as ruínas foi ao mesmo tempo fascinante e perturbador. À medida que o sol se punha, o lugar parecia se transformar. As sombras das casas antigas se alongavam e comecei a sentir uma presença incômoda, como se estivesse sendo observado. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma construção específica no centro da vila. Era diferente das outras casas, mais imponente, com portas enormes de madeira e símbolos antigos gravados nas paredes. Algo naquela construção parecia erradamente fora de lugar, como se não pertencesse àquele mundo. Quando entrei, o ar estava gelado, apesar do calor do lado de fora. O ambiente dentro era quase sufocante, com uma sensação de abandono ainda mais forte. As paredes estavam cobertas por inscrições que eu não conseguia entender. Mas o que realmente me perturbou foram as portas. Havia várias delas, todas espalhadas pelo salão principal. Não eram portas comuns, tinham uma aparência antiga e pesada, com fechaduras estranhas e enferrujadas, como se não fossem abertas há séculos. Eu sabia que não deveria, mas a curiosidade foi mais forte. Decidi abrir uma das portas. Quando girei a maçaneta, senti uma leve resistência, mas ela se abriu com um rangido agonizante. O que vi do outro lado me deixou sem palavras. Não era um cômodo, mas um espaço vazio, um abismo escuro que parecia se estender infinitamente. Havia um vento fraco vindo daquela escuridão. Um vento frio que trazia com ele sussurros quase inaudíveis. Eu deveria ter fechado a porta naquele instante, mas algo me impedia. Algo naquela escuridão estava me atraindo. Eu dei um passo para trás, tentando me afastar da porta, mas antes que pudesse fechá-la, uma outra porta ao lado se abriu sozinha. O mesmo abismo escuro se revelou, mas desta vez o vento foi mais forte e os sussurros mais altos. Comecei a sentir um medo irracional tomar conta de mim. Uma sensação de que, se eu ficasse ali por mais tempo, algo sairia daquela escuridão e me puxaria para dentro. Olhei em volta e percebi que todas as portas estavam agora entreabertas, liberando aquele vento gelado e os sussurros perturbadores. A cada segundo que passava, a atmosfera dentro da casa ficava mais densa, mais opressiva. Eu podia sentir o peso daquelas portas, como se estivessem conectadas a algo muito antigo e muito perigoso. Algo que não deveria ser descoberto. As sombras ao meu redor começaram a se mover, distorcendo-se de maneiras impossíveis. Era como se a própria realidade estivesse se desfazendo. Foi então que eu percebi. Aquelas portas não eram simples passagens. Elas eram portais. Portais para lugares além da nossa compreensão. Lugares onde as leis da física não se aplicavam e onde o tempo e o espaço eram irrelevantes. E o pior de tudo, eu sabia que alguma coisa estava do outro lado, observando, esperando. Algo que não deveria ser despertado. Tentei sair da casa, mas os portais pareciam me chamar, como se estivessem ganhando vida própria. O vento agora uivava dentro da sala, e os sussurros se transformaram em vozes distorcidas, ecoando por toda a construção. As paredes pareciam vibrar, e as sombras das portas começaram a se alongar, avançando em minha direção. A sensação de ser observado se intensificou. Não era mais apenas uma presença passiva, era algo ativo, algo que estava se aproximando. Finalmente consegui correr para fora, o coração disparado. Mas mesmo do lado de fora, o vilarejo parecia diferente. As sombras das casas estavam mais longas, e o céu, antes azul escuro, agora estava coberto por uma névoa espessa e sufocante. Eu sabia que não podia ficar ali. Saí da vila o mais rápido que pude, sem olhar para trás, com a certeza de que algo estava me seguindo. Desde aquela noite, sinto que nunca mais estarei realmente sozinho. Aquelas portas continuam a me atormentar nos sonhos, e a sensação de ser observado nunca desaparece. Não sei o que eram aqueles portais, nem o que estava do outro lado. Mas uma coisa eu sei: nunca mais voltarei àquele lugar. E você, se algum dia ouvir falar de vilarejos esquecidos, pense duas vezes antes de explorá-los. Alguns lugares foram abandonados por um motivo. Os portais naquela vila esquecida ainda estão lá, esperando por quem ousar cruzá-los. Mas lembre-se, ao entrar em lugares antigos e isolados, você pode encontrar algo que nunca deveria ter sido descoberto. E como você já sabe, você nunca está sozinho.
nem mesmo quando está longe de tudo. Relato enviado por um inscrito de Curitiba, Paraná. Após anos de aventuras em montanhas, ele decidiu desafiar uma trilha solitária em uma montanha pouco conhecida no sul do Brasil. No entanto, o que começou como uma escalada comum se transformou em algo que ele nunca poderia ter imaginado. Escalar sempre foi minha paixão. Passei anos explorando montanhas e trilhas pelo Brasil, sempre em busca de um novo desafio. Quando ouvi falar de uma montanha no sul do país, isolada e praticamente desconhecida, não consegui resistir. Era exatamente o tipo de lugar que eu procurava. Uma subida difícil e remota, longe de tudo e todos. As lendas sobre a montanha diziam que ninguém devia escalá-la sozinho, mas claro, eu ignorei os avisos. Cheguei ao pé da montanha logo pela manhã. O céu estava limpo, o ar fresco, e tudo parecia perfeito para a subida. As primeiras horas foram tranquilas, com a paisagem natural deslumbrante me cercando. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do vento soprando pelas árvores ao longe. Conforme eu subia, a sensação de isolamento se intensificava, mas isso nunca me incomodou. Era o que eu buscava. A primeira mudança veio à tarde. O clima, que até então estava claro, começou a mudar de maneira estranha. Nuvens pesadas surgiram do nada, cobrindo o céu rapidamente. O vento, antes calmo, tornou-se cortante, carregado com um frio que não condizia com a estação. Olhei ao redor, e a paisagem que antes parecia acolhedora, agora parecia ameaçadora. Mas, determinado, continuei a subida, ignorando o desconforto que começava a se formar. Foi quando alcancei uma parte mais elevada da montanha que senti pela primeira vez. Não sei explicar, mas era uma presença. Como se algo, ou alguém, estivesse me observando. Parei por um momento, olhei ao redor, mas não havia nada, apenas o silêncio e a névoa que começava a subir pelas encostas. Continuei tentando afastar a sensação incômoda, mas ela persistia, crescendo a cada passo que eu dava. Mais acima, a névoa se tornou tão densa que era quase impossível enxergar 1 metro à frente. O vento soprava com mais força e a montanha parecia estar viva, emitindo sons estranhos, como estalos e sussurros que eu não conseguia identificar. A trilha se estreitava e eu comecei a me perguntar se deveria ter escutado os avisos sobre essa montanha. Cada passo que eu dava parecia ser uma decisão errada. Foi então que algo se mexeu na neblina. Uma sombra. A princípio, achei que era apenas uma distorção causada pela luz do entardecer. Mas logo percebi que estava enganado. A sombra tinha uma forma e estava se movendo de maneira lenta e fluida. Eu congelei por um instante, incapaz de me mover. Não era um animal, nem uma pessoa. Aquilo era algo que não pertencia a este mundo. O ar ao meu redor ficou pesado, quase sufocante, e a sombra parecia me seguir, sempre à distância, mas presente. Quando tentei aumentar o ritmo da caminhada, percebi que meus passos ecoavam de maneira estranha, como se a montanha estivesse devolvendo o som de forma distorcida. Cada eco parecia mais alto, mais intenso, até que percebi que não era apenas o som dos meus passos. Havia outro conjunto de passos, sutil, mas inconfundível, seguindo os meus. A noite começou a cair rapidamente e a escuridão tomou conta do lugar. Minha lanterna mal iluminava o caminho à frente, e eu sabia que não podia parar. A sensação de ser seguido se intensificou, e a sombra, que antes estava à distância, agora parecia mais próxima. Podia sentir sua presença atrás de mim, como um peso invisível no ar. Tentei não olhar para trás, mas a curiosidade venceu, e quando olhei, vi algo que me gelou até os ossos. No meio da neblina, uma figura alta, indistinta, estava parada a poucos metros de mim. Não tinha rosto, não tinha feições, mas estava lá, imóvel, me observando. Não fiz som algum, apenas me virei e continuei caminhando, o coração disparado, sentindo que a cada passo que eu dava, aquilo se aproximava mais. O silêncio ao meu redor era perturbador, como se o mundo tivesse sido desligado e só restássemos eu e a coisa que me seguia. Não sei quanto tempo continuei subindo.
Apenas sei que em algum momento a montanha me cercou completamente com sua escuridão. A névoa agora parecia viva, se movendo em torno de mim como uma serpente, e as sombras se multiplicavam, dançando ao meu redor. O frio era insuportável, e a cada respiração, o ar se tornava mais difícil de puxar. Foi nesse ponto que percebi que estava preso. A montanha não ia me deixar sair. Finalmente cheguei a uma parte da trilha onde o caminho terminava em um precipício. Olhei para baixo e tudo o que vi foi o vazio. Atrás de mim senti a presença, mais forte do que nunca. E foi ali, naquele ponto final, que soube que a montanha não queria apenas me assustar. Ela queria algo mais, algo muito pior. A montanha amaldiçoada ainda está lá, esperando por aqueles que ousam desafiá-la. As sombras, os sussurros e a escuridão são apenas o começo, porque quando você chega ao topo, você não está mais sozinho e pode nunca mais voltar. Relato enviado por um inscrito de Manaus, Amazonas. Ele trabalha como guia turístico na Amazônia, explorando trilhas remotas e levando visitantes pela vasta e densa floresta. Depois de anos nessa profissão, ele decidiu compartilhar um incidente que o assombra até hoje. Algo que ouviu e seguiu, mas que nunca deveria ter se aproximado. Eu cresci na Amazônia, cercado pela floresta e por suas histórias. Ao me tornar guia turístico, passei a levar estrangeiros e brasileiros para conhecer os lugares mais intocados da mata. Sempre me orgulhei de conhecer a floresta como a palma da minha mão, mas mesmo assim, a Amazônia nunca deixa de surpreender. Em uma de nossas expedições, durante a alta temporada, eu vivi algo que nunca contei a ninguém. Até agora. Era uma tarde tranquila. Estávamos em uma área bastante isolada, longe de qualquer aldeia ou presença humana. A floresta ali era densa, com árvores tão altas que mal deixavam a luz do sol penetrar. Eu e o grupo de turistas seguimos o roteiro habitual, explorando uma trilha antiga, cheia de mistério e histórias indígenas sobre espíritos protetores e seres da floresta. Para mim, essas histórias sempre foram parte do folclore local, algo que contava para impressionar os visitantes. Ao final da tarde começamos a montar o acampamento perto de um rio. O dia estava chegando ao fim, e uma névoa fina começou a se espalhar pela floresta. O silêncio da mata era absoluto, algo comum naquela região. Mas quando a noite caiu por completo, algo quebrou o silêncio. Foi um som que jamais esquecerei. Um choro, baixo, suave, mas inegavelmente o choro de uma criança. Imediatamente fiquei em alerta. Nenhuma criança poderia estar ali, no meio de uma parte tão remota da floresta. Olhei para os turistas e eles pareciam não ter ouvido nada. Mas o som estava lá, mais nítido a cada segundo, vindo de dentro da mata. Tentei me convencer de que era apenas algum animal ou um efeito estranho do vento, mas o choro era claro demais para ser confundido. Uma voz interna me dizia para não seguir, mas a curiosidade foi mais forte. Peguei uma lanterna e entrei na floresta, seguindo o som. A cada passo, o choro parecia se afastar, me atraindo para mais fundo na mata. As sombras das árvores pareciam se alongar, e o ar ficou mais frio, o que era estranho para aquela região. Tudo ao meu redor estava diferente. O ambiente familiar da floresta que eu conhecia tão bem parecia de repente hostil, como se estivesse tentando me afastar. Mas eu continuei, ignorando os sinais. Quanto mais eu andava, mais o choro se tornava desesperador, como se algo estivesse em perigo. Continuei por alguns minutos até que o som parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Olhei ao redor e percebi que estava mais longe do acampamento do que pretendia. Foi quando ouvi um estalo seco, seguido de uma respiração fraca, quase imperceptível, atrás de mim. Me virei, iluminando a área com a lanterna, mas não havia nada. Apenas a floresta escura, com as folhas balançando levemente ao vento. No entanto, senti que não estava sozinho. A sensação de ser observado era forte, quase palpável. Tentei manter a calma e voltar ao acampamento, mas o caminho parecia diferente, como se a floresta tivesse se rearranjado enquanto eu estava distraído. As árvores formavam uma barreira densa e eu mal conseguia reconhecer a trilha. Foi então que vi algo.
Uma sombra, baixa, escondida entre as árvores. Por um instante, pensei que poderia ser uma criança, a mesma que eu ouvi chorando. Mas algo na maneira como aquela figura se movia estava errado. Era rápido demais, quase como um borrão, desaparecendo e reaparecendo entre os troncos. O ar ao meu redor começou a ficar pesado e o frio se intensificou. Meu instinto me dizia para correr, mas meus pés estavam presos ao chão, como se a floresta estivesse me segurando. A figura desapareceu novamente, mas o choro voltou, dessa vez muito mais próximo. A voz, que antes parecia frágil, agora soava distorcida, cheia de desespero e raiva. Algo naqueles sons era inumano. Comecei a caminhar rápido, tentando ignorar o pânico crescente, mas o choro continuava me seguindo, cada vez mais alto. Não sei quanto tempo andei, mas quando finalmente encontrei o acampamento, os turistas ainda estavam lá, alheios ao que eu tinha passado. Ninguém tinha ouvido o choro, nem percebido minha ausência. Olhei para trás, para a escuridão da floresta, e vi por um breve momento a sombra parada entre as árvores. Ela não se mexia mais, apenas me observava, como se soubesse que eu nunca escaparia completamente dela. Desde aquela noite, o choro nunca mais me deixou. Às vezes, no meio da noite, eu ainda ouço aquele som, fraco, vindo da floresta. Não sei o que era, mas tenho certeza de que não era uma criança. Algo na Amazônia ainda me observa, e sei que um dia vai me chamar de novo. E dessa vez, talvez eu não consiga voltar. A floresta tem seus próprios segredos, e alguns sons que ouvimos podem nos levar a lugares de onde nunca voltaremos. Se um dia você estiver na Amazônia e ouvir o choro de uma criança, lembre-se desta história, porque assim como eu aprendi, você nunca está sozinho, nem mesmo nas profundezas da mata. Relato enviado por um inscrito de Belo Horizonte. Ele começou a receber mensagens misteriosas em suas redes sociais, com fotos tiradas em sua casa, feitas por alguém que nunca conheceu. As mensagens, inicialmente benignas, foram se tornando cada vez mais perturbadoras, culminando em um último post que revelava um segredo que ele guardava há anos. Eu sempre fui cuidadoso com o que postava nas redes sociais. Desde pequeno, meus pais me ensinaram a importância da privacidade. No entanto, quando comecei a ganhar seguidores, me vi envolvido no jogo de mostrar minha vida para o mundo. Não demorou muito para que tudo mudasse. Uma noite, enquanto estava em casa, recebi uma mensagem direta de um perfil anônimo. No começo, era apenas um cumprimento cordial, mas logo se transformou em algo mais perturbador. As mensagens começaram a chegar com frequência. No início, era apenas alguém comentando sobre minhas postagens, perguntando sobre minha rotina, mas logo começaram a incluir fotos. Fotos minhas, tiradas de ângulos que eu não reconhecia. O que mais me deixou inquieto foi perceber que algumas das imagens pareciam ter sido tiradas no meu próprio apartamento. Eu não sabia como reagir. Respondi pedindo que parassem, mas a pessoa apenas ignorou minha mensagem. As fotos continuaram. O medo se instalou em meu peito, mas eu não queria mostrar fraqueza. As mensagens eram sempre gentis, como se essa pessoa estivesse tentando se aproximar de mim. Mas havia uma sensação de crueldade por trás da bondade aparente. Certa noite, quando cheguei em casa, encontrei uma foto nova em minha caixa de entrada. Era uma imagem da minha sala, tirada do canto mais escuro do ambiente. A pessoa estava lá, escondida nas sombras, me observando. Eu entrei em pânico e imediatamente tranquei todas as portas e janelas. As luzes da casa pareceram ficar mais fracas, como se a escuridão estivesse tentando me engolir. O telefone não parava de apitar com novas mensagens, mas eu não tinha coragem de abrir. Não queria ver. Mas a curiosidade foi mais forte. Quando finalmente olhei, a última mensagem dizia: "Eu sei o que você esconde." Eu estava paralisado. O que poderia ser tão terrível que me faria um alvo? O que eu tinha escondido? Não havia ninguém que eu pudesse contar. Ninguém que pudesse me ajudar. Apenas uma sombra se aproximando cada vez mais perto. As mensagens continuaram. O passado não se apaga. Ele sempre volta. O que era isso? Uma ameaça? Uma promessa? Não sabia.
Na manhã seguinte, decidi fazer algo. Fui até a polícia, mas para minha frustração, não pude reportar nada concreto. Não havia provas de que eu estava sendo vigiado. As mensagens eram apenas palavras em um celular. A sensação de impotência me consumiu. Durante dias, vivi como uma sombra de mim mesmo, evitando qualquer atividade online. Mas a pressão só aumentava. A sensação de ser observado se intensificou. E eu tinha certeza de que a pessoa estava por perto, esperando o momento certo para agir. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo da sala. Meu coração disparou e eu me levantei lentamente, tentando não fazer ruído. Olhei pela fresta da porta e vi uma figura parada na sala, de costas, com o celular na mão, iluminando o rosto. Era uma imagem horrenda, mas o que mais me chocou foi o fato de que era uma versão distorcida de mim mesmo, como se a pessoa tivesse se transformado na imagem que eu projetava. Sem pensar, corri para o banheiro e travei a porta. O som de algo batendo na porta me fez perceber que não tinha como escapar. O telefone começou a apitar e uma nova mensagem chegou. Com as mãos trêmulas, peguei o celular e li. Era uma foto minha, tirada na porta do banheiro com a legenda: "Ainda não é hora de você se esconder." O coração disparou e uma onda de frio percorreu minha espinha. Quando olhei para cima, a luz começou a piscar. Senti o ar se tornar denso e o medo me paralisou. As paredes do banheiro pareciam se aproximar e o tempo parecia desacelerar. Foi então que ouvi um estalo atrás de mim. A porta começou a se abrir lentamente, revelando uma sombra densa. O pânico tomou conta de mim e, ao olhar para o espelho, vi a figura atrás de mim, a mesma que eu vira na sala, agora mais próxima, sorrindo de forma grotesca. Eu gritei, mas não consegui me mover. A figura no espelho inclinou a cabeça, seus olhos vazios cravados nos meus, enquanto a escuridão a envolvia. Em um instante, a imagem do espelho se distorceu e a luz do banheiro se apagou completamente. No escuro, uma risada baixa ecoou, e eu soube que algo havia cruzado a barreira entre nós. Com um último esforço, em um momento de desespero, empurrei a porta do banheiro com toda a minha força, fazendo-a bater contra a figura. O impacto foi suficiente para que a figura se desviasse, e eu corri para fora, sem olhar para trás. O corredor estava vazio, mas a sensação de estar sendo observado não me deixou. Com o coração aos pulos, escapei da casa, sentindo a escuridão me seguindo a cada passo. Eu não olhei para trás, mas podia sentir que algo ainda estava lá, espreitando, pronto para se revelar novamente. Agora, estou escrevendo isso na esperança de que você nunca passe pelo que passei. Eles estão sempre lá, esperando a hora certa para agir. E lembre-se, mesmo quando você acha que está sozinho, algo está à espreita nas sombras, sempre pronto para se manifestar. O passado não desaparece, ele se esconde, esperando o momento certo para voltar. E você nunca está realmente sozinho. No mundo atual, as redes sociais podem revelar muito mais do que você imagina. Às vezes, o maior terror vem de dentro de nós mesmos, manifestado por aqueles que sabem como nos atingir. A privacidade é uma ilusão, e como você aprendeu, a solidão é um mito. Você nunca está realmente sozinho, e o passado pode voltar quando menos se espera. Relato de um inscrito anônimo que se tornou viciado em um aplicativo de mensagens anônimas. O que começou como um espaço seguro para compartilhar segredos rapidamente se transformou em uma plataforma de ameaças e mensagens enigmáticas. Após um encontro com um estranho que apareceu em sua casa, ele percebeu que a linha entre o mundo virtual e o real estava se desfazendo. Eu sempre fui um cara reservado. Não sou muito de me expor nas redes sociais, mas quando um amigo me apresentou a um novo aplicativo de mensagens anônimas, achei interessante. A ideia de poder compartilhar meus pensamentos e segredos sem ninguém saber quem eu era me atraiu. No começo era divertido. O app estava cheio de histórias engraçadas, desabafos e segredos de pessoas que nunca conheci. Mas logo percebi que havia algo sombrio se escondendo naquela rede. As mensagens começaram a chegar com frequência. Um dia, alguém começou a me seguir e a me enviar perguntas, quase como um interrogatório. A princípio, achei que era só um jogo, mas as perguntas ficaram mais pessoais e invasivas.
O que você mais teme? E você já se sentiu observado? Começaram a aparecer na tela do meu celular. Eu tentava ignorar, mas a curiosidade e o medo se entrelaçavam, me atraindo mais para aquela interação. A situação se intensificou quando um desconhecido começou a responder às minhas mensagens. Ele sabia coisas sobre mim que eu nunca havia compartilhado. O jeito que falava era sutil, mas havia uma escuridão nas palavras que me fez tremer. A sensação de que alguém estava me vigiando cresceu, mas como eu poderia provar isso? Não havia como rastrear um perfil anônimo. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo da sala. Meu coração disparou. Levantei-me devagar, tentando não fazer ruído. Olhei pela fresta da porta e vi a luz da sala piscando. O que estava acontecendo? A adrenalina tomou conta de mim. A única coisa que consegui fazer foi pegar meu celular e enviar uma mensagem. Quem é você? O que você quer de mim? A resposta chegou imediatamente. Estou mais perto do que você imagina. Naquele momento, um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para a janela e vi uma sombra passar rapidamente, mas ao me aproximar, não havia nada. A casa estava em silêncio, mas a presença do desconhecido era palpável. As mensagens continuaram a chegar, cada uma mais perturbadora que a anterior. Eu posso ver você. Você não está sozinho. O pânico me dominou. Eu tranquei todas as portas e janelas, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. A linha entre o mundo virtual e o real começou a se desfazer. Cada vez que eu olhava para o meu celular, a certeza de que algo estava por trás da tela se tornava mais intensa. Foi então que decidi sair do apartamento e ir à casa de um amigo. Mas ao entrar no carro, meu celular apitou novamente. Você não pode escapar de mim. Eu estou em todos os lugares. A mensagem fez meu sangue gelar. Era impossível que alguém soubesse onde eu estava. Sem pensar, liguei para a polícia, mas o atendente não conseguia entender o que estava acontecendo. Ele me disse que não havia como ajudar sem um motivo concreto. Assim que cheguei à casa do meu amigo, respirei aliviado. Ele não entendia o que eu estava passando, mas tentava me confortar. Naquela noite consegui dormir, mas quando acordei, o meu celular estava em cima da mesa, com várias mensagens não lidas, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Eu vi você dormir e você nunca deveria ter me ignorado. O pânico voltou, e eu precisava voltar para casa. Na estrada, a ideia de que alguém estava me seguindo me deixou em estado de alerta. O medo tomou conta de mim, e ao chegar em casa, o silêncio era ensurdecedor. As luzes estavam apagadas, e uma sensação de perigo permeava o ar. Quando entrei, tudo parecia normal, mas as mensagens não paravam de chegar. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, ouvi um barulho na cozinha. Eu sabia que não era apenas a minha imaginação. Me aproximei cautelosamente e quando olhei para dentro, vi uma silhueta parada, olhando pela janela. O mesmo perfil que me mandava mensagens estava ali, e a imagem era grotesca e distorcida. Eu gritei e, em um impulso, corri para o banheiro trancando a porta. O celular vibrou mais uma vez. A última mensagem que recebi foi a mais direta de todas. Você não pode escapar de mim. Eu estou dentro da sua casa. A risada que se seguiu foi fria e ecoou por todo o apartamento. Agora, estou escrevendo isso para alertar você. Eles estão lá fora, e a linha entre o virtual e o real pode se desfazer quando você menos espera. Se você um dia receber mensagens anônimas, pense 2 vezes antes de interagir. Você nunca sabe quem está realmente do outro lado da tela. E como você aprendeu, você nunca está realmente sozinho. As redes sociais podem ser uma porta de entrada para o desconhecido. Em um mundo onde a tecnologia nos conecta, os perigos também se multiplicam. O que parece inofensivo pode esconder horrores que se aproximam a cada dia. E lembre-se, mesmo nas horas mais silenciosas, você pode não estar sozinho. Relato anônimo de um fotógrafo urbano que se tornou obcecado por capturar a essência da vida nas ruas de sua cidade. Um dia, ele encontrou um espelho quebrado em um beco e, ao fotografá-lo, começou a ver reflexos de cenas que não estavam realmente acontecendo. O que começou como uma exploração artística se transformou em uma jornada aterrorizante que desafiou sua sanidade. Eu sempre amei a fotografia,
As ruas da minha cidade, com suas cores vibrantes e vida pulsante, eram o meu estúdio. Cada esquina tinha uma história a contar, e eu me via capturando momentos que muitos deixavam passar despercebidos. Mas, em uma noite sombria, minha busca por algo único me levou a um beco esquecido, onde encontrei um espelho quebrado. O espelho estava em um estado lastimável, com rachaduras profundas e sujo de grafites. Mas havia algo fascinante nele. Ao olhar para sua superfície manchada, percebi que não era apenas um reflexo, mas um portal para outras realidades. Ao fotografá-lo, a imagem começou a se distorcer de maneiras inexplicáveis, revelando cenas que não pertenciam ao meu mundo. O que vi me deixou inquieto. Na primeira foto, uma mulher com um olhar vazio me encarava, seus olhos refletindo uma tristeza profunda. Na segunda, um grupo de pessoas dançando em um funeral. Uma cena tão surreal que me fez questionar minha sanidade. As imagens eram vívidas, quase hipnotizantes. Voltei para casa naquela noite, obcecado por aquelas fotos, incapaz de entender o que havia encontrado. Nos dias seguintes, minha vida se tornou uma corrida para capturar mais. Cada vez que olhava para o espelho quebrado, novas cenas surgiam. Mas a cada clique, uma sensação de mal-estar crescia. A mulher que eu havia visto inicialmente começou a aparecer em minhas fotos do dia a dia, como se estivesse me seguindo. A linha entre o real e o imaginário começou a se desfazer, e eu não sabia mais em quem confiar. A presença dela se tornou insuportável. Eu a via em cada reflexo, a cada sombra projetada nas paredes. Um dia, enquanto revisava as imagens que havia tirado, percebi que havia algo mais. A imagem do espelho em cada foto estava se tornando mais nítida, como se estivesse se alimentando de minha própria essência. A sensação de estar sendo observado era constante e eu não conseguia escapar. Uma noite não pude mais aguentar. Fui até o beco novamente, determinada a confrontar a fonte do meu tormento. O espelho, agora coberto de neblina e sombras, parecia pulsar com uma energia própria. Ao me aproximar, vi a mulher mais claramente do que nunca. Seus olhos vazios estavam fixos nos meus, e uma expressão de desespero se formou em seu rosto. Eu sabia que algo estava muito errado. A figura então começou a sussurrar. Palavras que eu não conseguia entender, mas que ressoavam na minha mente como um eco. O medo tomou conta de mim, mas fui incapaz de desviar o olhar. A sensação de que o espelho era um portal para um mundo que não deveria ser acessado se intensificou, e eu sabia que estava prestes a ultrapassar um limite. Em um impulso, alcancei o espelho, minha mão se estendendo em direção à superfície fria. Quando toquei o vidro, a imagem da mulher se distorceu, e um grito ensurdecedor ecoou em minha mente. O espelho quebrei em um momento de pânico, e em um instante, a luz desapareceu. Eu estava cercado pela escuridão, incapaz de mover-me, enquanto a risada distorcida da mulher ecoava ao meu redor. Quando finalmente consegui abrir os olhos, estava de volta ao meu estúdio, mas algo havia mudado. A cidade fora da janela parecia diferente, mais sombria, e a vida que antes pulsava estava agora envolta em uma neblina opressiva. O espelho quebrado, agora em pedaços, havia liberado algo que nunca deveria ter saído. O que eu capturava nas minhas fotos agora não era mais arte, mas reflexos de uma presença que não me deixaria em paz. Agora, enquanto escrevo isso, sinto a presença dela sempre ao meu redor, nas sombras e nos reflexos das superfícies brilhantes. O passado que eu queria esquecer voltou para me assombrar. Se algum dia você se deparar com um espelho quebrado, lembre-se do que aconteceu comigo, porque, em última análise, você nunca está realmente sozinho, e o que reflete no vidro pode ser muito mais do que você imagina. Os espelhos podem ser janelas para a alma, mas às vezes revelam segredos que nunca deveriam ser vistos. Na busca pela verdade, você pode encontrar o que não estava preparado para enfrentar. E, como você aprendeu, mesmo nas horas mais silenciosas, você nunca está realmente sozinho.